Olá, salve, salve pessoas, muito boa tarde, senhoras e senhores, jovens e jovas, povos e povas de todo o YouTube. Lembrando que isso é força de expressão, né? Pra gente descontrair um pouco. Senhoras e senhores, vocês estão no canal Caçando Verdades. Bem, pessoal, viajando aí, né, pelas minhas andanças, pelo mundo bizarro e sombrio da Bíblia, eu venho, cada dia que se passa, cada vez mais descobrindo contradições. Contradições essas que me fazem cada vez mais eu me aprofundar na questão da leitura, porque eu acredito que quem lê, quem estuda, quem pesquisa tem conhecimento. Quem não lê, não estuda e não pesquisa vai acreditar no que os líderes religiosos falam. Enfim, então, pessoal, caminhando aí, né, pelas minhas andanças na leitura do livro Bíblia, eu acabei encontrando contradições, mais contradições. E dessa vez, essas contradições dizem respeito a João Batista, tá certo? Desde já eu quero deixar claro que não faço esses vídeos com a intenção de ofender a pessoa, tá certo? Mas de abrir-lhe os olhos, porque da mesma forma que o religioso, o fanático, tem o direito de pregar essas mentiras, eu tenho o direito de despregar. Quer dizer, da mesma forma que os religiosos não concordam com as minhas opiniões, eu também posso não concordar com a opinião deles. O que não pode acontecer é que a gente ofenda um ao outro, tá certo? De forma pessoal. Mas enfim, eu peço aí a tua ajuda, tá certo? Vai lá no sininho e ativa notificações, se inscreve no canal, tá certo? E aí vocês já vão estar nos ajudando bastante. Enfim, eu quero que você leia junto comigo, tá certo? Pega aí a tua Bíblia, que deve estar toda mofada, deve estar toda cheia de poeira. Pega a tua Bíblia e leia junto comigo, tá certo? Você não precisa acreditar no que eu falo, você precisa investigar. Então pega aí a tua Bíblia e investiga junto comigo, tá certo? Vamos para o livro de Mateus, tá certo? Mateus, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que aqui está escrito. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do rio Jordão, para que fosse batizado por ele. Verso 14. Mas João se opunha a ele, dizendo: Sou eu quem careço de ser batizado por ti, e então vens tu a mim? Verso 15, ainda de Mateus 3. E Jesus, porém, respondendo, lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João permitiu. Verso 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram-se os céus, e se viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre Cristo. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Pessoal, aqui nós observamos que o Cristo veio da Galileia para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E então, depois que João Batista batizou o Cristo, e quando o Cristo saiu das águas, ou quando ele se levantou da água, o Espírito Santo, em forma de pomba, ficou sobre o Cristo. E se ouviu a voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, esse é o meu filho amado, em quem sinto prazer. Isso foi notório. O João Batista foi testemunha ocular do que aconteceu. Beleza? Segue comigo. Agora, em Mateus 11, João já tinha sido preso, tá certo? Em Mateus 11, João já estava preso. E então, ele manda alguns discípulos dele para tirar uma dúvida sobre o Cristo. Eu quero que você volte também lá no comecinho. Você vai ver que tem o texto onde o próprio João afirma quando o Cristo vai ser batizado. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Como se não bastasse essa afirmação de João, ele viu tudo acontecer. Ele batizou o Cristo, ele viu o Espírito Santo descer, ele ouviu a voz de Deus afirmando que Jesus seria o Messias. Então, a partir do capítulo 11, no versículo 2 e 3, a gente vê algo que é contraditório. Porque aqui, João já está na prisão. Veja o que é que o próprio João fala. Veja o que está escrito. Mateus 11, 2, 3, diz assim: e João, ouvindo no cárcere, quer dizer, ele já estava preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Pessoal, vocês não acham isso uma contradição absurda? Como que o próprio João Batista afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Ele batiza Jesus, ele ouve o Espírito Santo falar que aquele seria o seu filho amado a quem ele se compraz. Quer dizer, João Batista foi testemunha ocular desse acontecimento. Ali ele tinha 100% de certeza que Jesus Cristo era o Messias. Por que então que agora, em Mateus 11, ele já não tem essa convicção? Aí ele manda 2 dos seus discípulos perguntar se o Jesus Cristo era realmente o Messias ou se eles deveriam procurar esperar outro Messias. Você não acha isso uma contradição muito grande? Enfim, continua comigo. Vê só, pessoal. O povo judeu não aceita Jesus Cristo como sendo o Messias. Por quê? Porque ele não se encaixa nas especificações messiânicas. Ele não se encaixa. Uma dessas especificações, ou algo que deveria acontecer antes do Messias, é que Elias deveria voltar primeiro, para depois o Messias vir.
Então, os fariseus, os sábios da lei, perguntaram ao Cristo, questionaram o Cristo, que ele não seria o Messias, porque antes do Messias deveria vir Elias. Então, o Cristo afirma que João Batista seria Elias. Leia comigo. Mateus 11, versículo 14. Ó, o que o próprio Cristo fala sobre João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Está falando de João Batista, tá certo? Eu falei para você de Mateus 11, 14. Vamos agora para o livro, tá certo? O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 19. Vê só o que está escrito. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Lembra que eu falei para você que os sacerdotes questionaram Jesus e Jesus disse que João seria Elias. Ainda em João 1, verso 20 e 21. Olha o que está escrito. E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. O próprio João falando aqui, tá certo? Eu não sou o Cristo. Versos 21. E perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. E eles perguntaram: és tu profeta? E João lhe respondeu: não. Verso 22. E disseram-lhe: pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Verso 23. E disse João: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe, verso 25, e disseram-lhe: por que então batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta. Então, quer dizer, Jesus afirma que João seria o Elias, mas aqui João afirma que não é Elias, não é o Messias e nem é profeta. Que lambança da desgrama é essa? Quem é que está mentindo dos três? O Cristo, Filho de Deus? O profeta de Deus? Ou o livro? O escritor? Que bagunça é essa? Como é que a gente pode acreditar num livro desse? Um livro onde os personagens principais se contradizem. Então, meu nobre, o simples fato de esse seu livro conter contradição, isso, se tivesse uma palavra fora do lugar, já seria motivo para você descartar esse livro, para você pegar esse livro e jogar fora. Aí a gente vem e vê contradições como essas. Aí tem a dó, né, meu irmão, meu nobre? Você que é religioso, saia dessa bolha religiosa e pense por conta própria. Um livro que é sagrado, não pode haver contradição, meu nobre. Um livro que é sagrado, ele tem que ser 100% perfeito. Tá certo? Enfim, não quero aqui ofender a sua pessoa,
tá certo? Não quero aqui, digamos assim, te agredir verbalmente. Só que, infelizmente, meu nobre, para você, esse seu livro mente, tá certo? Todos vocês, um forte abraço e até a próxima.